Na aula de hoje a gente vai continuar a apresentação da forma fraca. A gente vai ver que a gente consegue escrever ela com dois operadores, um bilinear e um linear, que vai facilitar fortemente a notação depois que a gente se acostuma com eles e principalmente a construção lá da cara da matriz K e vetor F na hora de solucionar o problema. Então, a gente vai ver, se a gente conseguir escrever a forma fraca com esses dois operadores, o formato das matrizes K e vetor F vão ser obtidos praticamente automaticamente. Tá? E outra coisa legal aqui é que vamos juntar tudo na aula de hoje. Então a gente vai ver que a forma fraca simétrica, princípio dos trabalhos virtuais e a primeira variação nula do funcional são tudo análogos. Então a gente vai chegar sempre no mesmo resultado. Então aí unificam aí três formas de a gente construir soluções aproximadas. Tá? Então, quando vocês forem estudar elementos finitos, a gente pode formular lá a expressão das matrizes de rigidez dos elementos finitos por uma dessas três opções. Então, dependendo do problema que a gente tiver em mãos, vai escolher qual seja é, mais conveniente. Beleza? Então, para usar como exemplozinho padrão, vamos pegar nossa viga engastada livre, desculpa não, a nossa barrinha engastada livre. Então aqui a gente tem o funcional, desculpa, a forma fraca simétrica que nós apresentamos na aula passada. Então a gente vê que a gente conseguiu deixar tanto as funções U como as funções W com a mesma exigência de continuidade, ou seja, as duas podem pertencer ao mesmo espaço de funções que a gente chamou lá de S infinito. Tá? E da mesma forma, com a integração por partes que nós aplicamos para desenvolver isso aqui, a gente viu que a gente consegue obter ou incluir na formulação as condições de contorno naturais. Tá? Então, qual que é a ideia dessa forma bilinear linear? Aí? É a gente escrever essa equação zona aqui como uma igualdade, que nem é mostrado na equação 3. Tá? Então, como é que a gente vai escrever essa igualdade? Você vai separar tudo que depende das funções U diretamente, ou seja, que são incógnitas, vão ser incógnitas mais para frente no problema, e vamos colocar dentro aqui desse operador B. E tudo que é carregamento, no nosso caso, tudo que não depende diretamente das funções que a gente quer aproximar, a gente vai colocar dentro do operador L. Tá? Então, no próximo slide, a gente vai mostrar que esse cara aqui é bilinear e esse cara é linear. Então, se a gente olhar aqui para a equação, para a forma fraca simétrica, o que a gente tem? A gente tem que o que vai aparecer dentro de B é o termo que contém o U. Tá? E o que vai aparecer dentro do L vai ser o termo da integral que não contém o U, ou seja, está representando o carregamento no nosso caso, mais o outro termo do carregamento no caso. Beleza? No final das contas, esse cara aqui que está dentro do B, que vai gerar a nossa matriz lá K, no futuro em elementos finitos vai gerar a nossa matriz de elementos finitos do elemento, e esse cara aqui, que são os nossos carregamentos, vão gerar nosso vetor F. Quando a gente chegar em elementos, quando chegarem lá em funções de elementos finitos, vão ter lá o vetor de forças aplicado no elemento. Beleza? Então a ideia é escrever isso dessas formas. Então o operador B ele tem como dado de entrada tanto a função W como a função U. A gente pode ver aqui. E o operador L aqui só tem como dado de entrada as funções W. Beleza? Notem que só aparece W aqui no lado direito da equação 2. Tá? Então a gente consegue reescrever a nossa fórmula fraca simétrica com essa igualdade entre esses dois operadores. Então, as propriedades que eles vão ter, que é as propriedades que vão ter qualquer problema aí de mecânica dos sólidos, vai ser o seguinte. O operador L é linear, ou seja, eu posso escrever o que significa ele ser linear. Quer dizer aqui que o L de alfa W1 mais beta W2
é igual a alfa vezes L de W1 mais beta vezes L de W2. Então, ele tem essa linearidade. E o operador B é bilinear, que a gente consegue fazer a operação análoga aqui duas vezes. Tá? Então, sendo esses dois caras, ou melhor, sendo o B bilinear e o L linear, a gente tem várias propriedades interessantes. Tá? Então, no nosso caso de mecânica dos sólidos, esses caras sempre vão ser assim. Então fica fácil da gente fazer uso das propriedades que eles vão ter. Tá? Agora vamos ver na prática para que serve a gente escrever o nosso funcional dessa forma. Se a gente olhar para a forma fraca e voltar para o cálculo variacional, a gente pode ver o W como sendo uma variação de U. Tá? Ele pode ser não, ele é, pela sua definição, um caminho admissível. Tá? Então, notem, as funções W elas precisam respeitar as condições de contorno essenciais, que é a mesma condição que a gente tinha para construir os caminhos admissíveis. Beleza? Então, se a gente vê o W como um caminho admissível, uma perturbação da função U, eu posso escrever essa relação aqui. W igual a variação de U, tá? Ou análogo à variação de U. E o que acontece? Se eu substituir o W lá na minha forma B igual a L, eu vou chegar nessa expressão. Tá? Vamos ver se essa expressão é útil para a gente. Então, assumindo lá que B é bilinear e simétrico, que é sempre o nosso caso, a gente vai conseguir escrever esse cara aqui como o quê? B de variação de U e U é igual a meio da variação de B de U e U. Tá? Essa igualdade eu estou impondo para vocês aqui. Vamos só verificar se ela é verdade ou não. Tá? Então, vamos pegar e substituir dentro dessa expressão aqui e vamos colocar a definição de B. Tá? Então, se a gente voltar no slide anterior, o B o que é? Integral de 0 até L de A, W' U'. Então, se a gente for escrever lá o que a gente teria aqui, B de U e U, ficaria o quê? Integral de 0 a L vezes EA. Como eu tenho U e U, ficaria U' vezes U'. Então, U' ao quadrado. Então, se eu aplicar a variação aqui dentro dessa integral, o que vai acontecer? Eu vou... esse 2 vai baixar, vai ficar U' vezes variação do U', que é o que a gente obteve aqui. Cortando esse 2 com esse 2, eu recupero o que? EA multiplica U' vezes variação do U'. Que se a gente for ver na definição, é a mesma coisa que B de variação de U e U. Ou seja, quer dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Tá? Da mesma forma, o operador L, eu posso escrever o quê? L de variação de U igual a variação de L de U. Então, como é linear, é mais fácil de enxergar isso aqui, não precisa fazer um testezinho. Então, veja, a gente pode escrever o funcional associado como que o funcional I qualquer, ou a gente usou a anotação de π lá antes, vai ser meio de B de U e U menos L de U. Tá? Então, se a gente substituir esses valores aqui, a gente vai encontrar exatamente o funcional da energia potencial na nossa barrinha engaçada livre. Beleza? O que isso quer dizer para a gente? Se a gente conhece a forma fraca e escreve ela lá com aquele formato B de W e U igual a L de W, basta eu o que? Substituir o W por U e escrever essa forma aqui, que está sendo dada nessa equação, que eu consigo recuperar o funcional do problema associado. Tá? Então, o que a gente está fazendo? A forma fraca está caminhando na direção do funcional. Essa seria o caminho completo que a gente tinha em qualquer direção da matéria que a gente está fazendo. Então, por exemplo, se a gente fizer a variação desse funcional que a gente obteve ser nula, eu vou ficar o quê? Com meio de variação de B de U menos variação de L de U.
Substituindo esses caras com as relações que a gente tinha no slide anterior, a gente chega nessa expressão aqui. Tá? Então, se eu nessa expressão eu fizer a substituição de volta, ou seja, eu trocar a variação de U por DAI, eu recupero a forma fraca simétrica. Beleza? Então, o que a gente está mostrando aqui? Que a forma fraca simétrica é igual a fazer a variação do funcional, primeira variação do funcional associada ao seno. Beleza? Então, eu junto aí os dois caminhos. Então, mais uma vez, se o B for bilinear e simétrico e L linear, que é o nosso caso, os nossos problemas que a gente precisa resolver, a gente consegue fazer o quê? Recuperar o funcional associado a partir da forma fraca. Tá? Então, se eu tiver minha forma fraca, escrevi lá o operador B e o L. Se eu trocar o W por U e fizer aqui meio de B de U e U menos L de U, eu tenho o funcional associado. Se for por causa da viga, vai ser a mesma coisa, só ao invés de ter U aqui, vai ser V. Tá? Mas o formato, a ideia, o procedimento é exatamente o mesmo. Mais uma coisa que eu mostrei aqui em cima, a forma fraca, simétrica, é igual a fazer a primeira variação do funcional senulo, que é um dos objetivos da aula. A gente consegue, a partir da forma fraca, recuperar o funcional, e se a gente tirar a primeira variação do funcional igual a zero, a gente recupera a forma fraca simétrica. E por fim, a gente pode escrever o princípio dos trabalhos virtuais a partir dos operadores B e L. Tá? Então é só trocar o W por variação de U naquela expressão e a gente recupera o princípio dos trabalhos virtuais. Então, basicamente, nesses últimos 2, 3 slides, a gente mostrou que não importa de onde a gente parta para a solução aproximada do nosso problema de valor de contorno, a gente chega no mesmo resultado, utilizando tanto cálculo variacional, quanto o princípio dos trabalhos virtuais, quanto aqui a construção de forma fraca. Então é tudo análogo. Então, se vocês pensarem bem, no começo do semestre, o que a gente fez? A gente saía do funcional e caminhava até a equação diferencial com o auxílio das equações de Euler-Lagrange. Agora, nessa parte do semestre, a gente estava saindo da equação diferencial, escrevendo a forma fraca, e na aula de hoje a gente recupera o funcional. Beleza? Nesse processo todo, a gente viu 3 métodos para gerar soluções aproximadas, que vão ser todos equivalentes. Vamos fazer a primeira variação do funcional senulo, princípio dos trabalhos virtuais, ou a forma fraca simétrica, a gente chega no mesmo resultado. Beleza? Então, a ideia aqui foi unificar todos os métodos que a gente viu ao longo do trimestre. Beleza? Então, esses ficam com um bom material teórico para aplicar em qualquer problema que vocês precisem resolver ao longo do curso de mestrado e doutorado. Aqui seria os principais resultados também que eu comentei ali no último slide. A gente conseguiu juntar tudo. Então, fazer aí a primeira variação funcional sendo o princípio dos trabalhos virtuais e forma fraca simétrica, se terem resultados análogos. Então, unifica aí todo o material que a gente passou ao longo do trimestre. Aqui é só um exemplo que provavelmente vai, exemplo não, um exercício que vai estar no segundo trabalho para vocês, seria resolver a viga de Bernoulli sobre apoio elástico. Tá? Então, no final da apostila, vocês têm a solução analítica do problema de valor do contorno, onde vocês vão ver lá que a equação diferencial associada a ela é essa aqui. Tá? Então, em relação à viga de Bernoulli, sem apoio elástico, a única coisa que se modifica é a inclusão desse termo aqui, diz respeito a esses conjuntos de molinhas que vão aparecer ao longo da viga inteira. Então, aqui a ideia seria simular o contato da viga sobre um solo, alguma coisa do gênero. Tá? Nessa equação, então, essas molinhas vão ser dadas pelo coeficiente da fundação, que é o constantezinha lá, C vezes F. Tá? Então, o problema aqui é bem análogo que vocês tinham para a viga de Bernoulli, é o que? Encontrar ou aproximar a função
v de x, tá? Que é a solução desse problema do controle. Então, em suma, para esse caso que a gente tem ali, a gente tem a equação diferencial, que eu já mostrei no slide anterior. Então, simplificando a notação, só troquei aqui o d4v dx4 com v com esse símbolo ali em cima. Vamos ter as condições de contorno essenciais, que como é uma equação diferencial de quarta ordem, elas vão dizer respeito a quê? Tanto a própria função como a derivada primeira dela. Então a gente sabe que aquela viga engastada na esquerda, o deslocamento naquele ponto nulo, assim como a rotação. Tá? E as condições de contorno naturais vão ser dadas na extremidade direita, quando a gente tem lá, que voltar na figura, um momento e uma força pontuais aplicados. Então, a condição de contorno natural que diz respeito à derivada de segunda ordem dv em relação a x, está nos dando a informação, está exigindo a informação do momento aplicado naquele ponto, e a derivada terceira dá informação sobre a força aplicada na extremidade direita. Beleza? Então, o que a ideia é para fazer nesse exercício? É fazer o caminho contrário do que a gente vem fazendo. Ou seja, partir da equação diferencial e escrever a forma fraca. Então, basicamente, o que vocês vão fazer? Para ter a forma fraca, a gente teria que pegar a equação diferencial, integrar ela no domínio da via, de 0 até L, e ponderar essa integral, essa média, pelas funções W. Tá? Uma forma que está escrito aqui, o que a gente vai ter? O W vai pertencer a um espaço de funções e o V vai pertencer a outro. Tá? Não necessariamente vão ser iguais, porque a exigência de continuidade entre os dois é bem diferente. Então a gente exige que a derivada quarta da função V seja contínua, e para o W a gente exige só que a própria função seja contínua para essa integral ter solução. Esse problema nos leva ao que? A segunda etapa ali, que é obter a formulação fraca simétrica. Então a gente tem que ter o mesmo nível de continuidade, exigência de continuidade, tanto nas funções V como nas funções W. Então aqui vai ser necessário aplicar duas integrações por partes nesse primeiro termo aqui da integral, EIWV a quarta. Tá? Então, se a gente aplicar duas integrações por partes, o que a gente vai conseguir? Transformar isso aqui numa derivada segunda e isso aqui numa derivada segunda. Então, os dois conjuntos de funções vão poder pertencer ao mesmo espaço. Então, a gente chamou lá, no caso da viga, de S um infinitozinho. E as condições de contorno naturais vão ser incluídas na formulação, com auxílio dessas integrações por partes. Uma vez que a gente tem a forma fraca simétrica, é simplesmente escrever a forma bilinear, ou seja, ter lá o B de W e V e o L de W. Obter o funcional associado, então para isso o que vocês vão fazer? Utilizar essa relação que a gente utilizou aqui durante a aula de hoje. Então se eu tenho o B de W e V e o L de W, vou substituir lá o W por V e colocar nessa relação, vocês têm o funcional associado. Aí só para fazer o caminho inverso rapidamente, pegue as equações de Lagrange lá da aula 3 e a partir desse funcional que vocês obtiveram aqui, recuperem de volta a equação diferencial do problema. Então, isso é bem trivial. E por último aqui, utilizando a forma bilinear linear, escreva as expressões para K e para F. Tá? Esse aqui é bem legal, porque ele vai ficar muito fácil de descrever essas expressões. Então, se a gente olhar aqui para a cara
o nosso B. Vamos para o primeiro slide lá, que fica legal de mostrar. O legal dessa forma aqui é que basta para você fazer isso aí, escrever, por exemplo, beta de φ, φj. Então, quando você vai aproximar o problema, o que vai acontecer? O teu W vai gerar φ's e o teu V, no caso lá da viga, ou o aqui da barrinha, vai gerar os φj's. Então, a expressão para a matriz de rigidez vai ter bem a cara que aparece aqui dentro. Vai ficar EA, W', o W seria o φ e', vezes o linha. O linha virou aqui o φj, φj, ó, linha dx. Tá? Então esse cara aí vai ser o termo IJ da matriz de rigidez, da matriz do sistema linear, lá, de equações que você vai ter que resolver. De forma análoga, o termo FI vai vir da expressãozinha do L, onde você vai ter o que? Lzinho de φ, que é o que representaria o W, vai ser igual aqui a integral dW, ou seja, φi, vezes o que? Dx, mais φ, avaliado em L, vezes A, sigma zero. Beleza? Então, com essa... No começo é estranho escrever dessa forma, tem que fazer alguns exercícios para pegar esse procedimento, mas no final das contas, com essa notação aqui, é simplesmente essa modificação. Você já tem as expressões do K e do F, pode partir para a solução dos problemas. Então fica bem rápido aí de gerar esse equacionamento. Não precisa fazer aquele trabalho, seja com somatórios, seja com notação matricial, para chegar nas expressões de K e F. Beleza? E daí, com essas expressões em mãos, a solução do problema fica bem tranquila. Simplesmente vocês precisam achar lá as funções φ, que obedeçam as funções de contorno essenciais e sejam ortogonais entre si. Beleza? Então a gente constrói o espaço de aproximação lá do S barra com essas funções e resolve o problema. Vamos encerrar a parte da apresentação e daí partir para as perguntas e comentários que vocês têm da matéria de hoje.